Hoje nós vamos aprender como dominar a tabela curta, ou seja, banda curta, como fala o pessoal da América do Sul. Numa situação de jogo como esta, que você ou eu já estou pelo 8 e o adversário tem duas bolas, se você não dominar essa tabela tanto para lá quanto para cá, você nunca vai ser um taco forte. E nem adianta sair por aí jogando apostado, que você vai, ficar com as patas pro ar. Então a situação é o seguinte, qual que é a minha dica aqui? Muitas pessoas, quando acontece uma situação dessa, que a branca tá aqui, ou às vezes caiu de branca e tá na pintinha aqui, a branca voltou aqui, e você tem que jogar essa bola para cá. Às vezes a pessoa joga no 8 e leva para lá, não vai acontecer nada. Então, treine isso aqui, porque é muito importante. Mas a aula aqui está na seguinte questão. Como que você vai dividir daqui para a branca chegar aqui? É como se você dividisse esse espaço aqui, tá? Entre o 8 e aqui, para cair de branca. Mas como você quer bater no 8, então você tem que bater um pouquinho mais para a direita. E aqui vai depender muito do ângulo que você quer. Ou você prefere ir por lá, ou você prefere vir por aqui. É igual, as duas tacadas acontecem iguais. Então nessa situação, é muito importante você treinar um pouquinho na mesa para pegar a borracha dela. Mas qual que é a dica aí? Tabela e aduba o teu 8. Que seria mais ou menos isso aqui, Como você não vai bater com força, você pega um pouquinho mais na frente do taco, não precisa efeito aqui, bate ao natural. Isso aqui. O que aconteceu? Eu adubei o meu 8, poderia até cair e poderia parar mais dentro da caçapa, mas já que parou aqui, olha a situação que eu deixei meu adversário. Ele tem duas bolas aqui, e nessa situação de duas bolas ele está com a partida praticamente perdida, porque qualquer coisa errada que ele fizer aqui eu vou lá e encaçar para o 8. Então olha a importância desta tabela. Agora, nesse mesmo ângulo aí, eu vou para o outro lado para sair ali, É igual aqui a tacada para mim, Aqui mesmo que eu não adubei a bola, deixei meu adversário numa situação bem complicada. E o que eu quero dizer para vocês? Eu vejo praticamente todos os dias aqui no meu snooker as pessoas fazendo isso aqui, querendo cortar essa bola aqui, ou querendo cortar no meio. Então ele vem e faz qualquer coisa aqui, que às vezes dá certo, Só que olha o que eu fiz aqui, O 8 já parou aqui, dá tempo do meu adversário arrumar o jogo dele. Então é para isso que eu comecei o vídeo dizendo que se você não dominar essa tabelinha curta aqui, você nunca vai ser um taco forte. E agora nessa mesma questão aqui, vou colocar um obstáculo. Vamos fazer de conta que tem uma bola, bem no lugar que eu ia bater a branca. E aí, qual que é a aula importante aqui? A aula importante é que esta bola é a bola menor do meu adversário, a número 1, e aquela é a número 3. Então nesse caso eu quero observar aqui, eu quero mostrar agora um pouquinho do efeito. Olha se eu passar direto ali o que vai acontecer, não batendo no 1. Eu não acerto o 8. E olha se eu bater pro lado de cá sem efeito. Passei longe do 8. Então, pessoal, agora vem a parte questão boa deste vídeo. E se você não é inscrito no canal, aproveita agora e se inscreva. Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dá aquele like, porque isso ajuda muito na divulgação do esporte. E olha só que técnica importante. Então aqui agora a dica que eu dou para você é sair por esta tabela aqui e não por esta. As duas dá, mas por que esta é certa? Porque você vem mais próximo do 8, numa direção que se pegar na carinha, ela vem para cá. E com esse efeito aqui que nós chamamos de efeito ao contrário, que é o efeito pro lado direito aqui, aonde a branca, quando eu bato aqui, ela gira no sentido anti-horário, ela vem ali, traz o 8 para cá. Então é uma técnica bem legal que eu vou bater aqui. E lembrando, o normal seria aqui, o efeito é um pouquinho aqui, como se fosse indo a branca para o lado do 2 e do 3 do relógio. É devagar aqui, olha como eu já vou acertar o 8, E é bem pouquinho efeito, Deixa o seu like, se inscreva no canal. E agora quero mostrar aqui por que aqui ela é ao certo e não é ao certo pro lado de cá. Porque pro lado de cá, se eu pegar na cara do 8, eu vou colar aqui. Olha só que dica importante. Só quem tem 35 anos de experiência pode levar esses conteúdos para vocês. Agora o efeito aqui já é quase no 9 do relógio. E por que eu tenho que dar mais efeito? Porque senão eu não consigo vir com a branca aqui. E você observou que quando eu bati normal lá, ela passou aqui assim longe?
Então olha aqui, quase no 9 do relógio, ó. Dá também, mas eu bati muito forte. E o que eu falei? Cola o 8. Então pega a dica, porque o certo não é pro lado de cá, e sim pro lado de lá, porque eu tenho muito mais chance de bater de cheio na bola 8 e adubar ele. Então olha só que dica importante aqui. E agora vem o pulo do gato. Você deve estar me perguntando por que eu não fui por aqui, que está livre a tabela, por que eu vou arriscar dar um efeito ali? Isso porque nós temos que ter estratégica na sinuca. Então por que eu fui por ali? Porque daí eu fico com o meu 8 livre aqui. Agora se eu for por tabela aqui e não parar bem na boca esse 8 e de repente fica até uma gaveta para o meu adversário, aí fica complicado, né? E ele pode me dar um sinuca. Então eu venho e faço isso aqui. Olha aí, ó. Por sinal, eu acabei pegando bem. Mas olha o que eu acabei de falar. Dá tempo do meu adversário armar o jogo. E eu, nessa situação ele vai cortar o 3 aqui para levar a branca para lá. O que que acontece? Se esse 3 cair aqui, ele pega a gaveta. E se eu for por tabela lá agora, tentando vir aqui, olha porque a importância da tabela. E aqui não tem nada editado. Aqui o vídeo é o natural e que vocês estão acabando de ver. Então eu vou fazer duas simulações. Uma é cortar o 3 aqui no canto. Se cair eu já ganho a partida. Aqui o meu tripé acabou me atrapalhando, ó, então eu não vou conseguir dar a tacada lá. Vou por... Nem aqui eu não estou conseguindo. Mas ó, faz de conta que tá aqui assim, ó, é o mesmo ângulo. Ó, vou jogar o 1 na gaveta. E olha a importância de conhecer a tabela. Tá aí, ó. Já travei a bola do meu adversário e o cara do 8 aqui vai ter que fazer alguma coisa. Mas vou voltar aqui e vou deixar aqui, porque eu vou pôr mais pra frente. Eu tava assim, ó, quando eu coloquei o 8. Ó. Se cai no meio, eu pego a gaveta. E mesmo assim o 8 já não cai. Então, pessoal, essa técnica é importante. O porquê que você não pode jogar o teu 8 em cima das bolas do teu adversário? Porque ele vai lá e vai fazer alguma coisa aí que pode te prejudicar e até se perder a partida. Como ficou assim, já pensou se essa bola branca tivesse parado aqui, ó? Dá muito bem para eu tentar encaçapar esse 1 na gaveta aí, ó, e correr a branca para lá, atrás do 3, ó. Ó, e já até adubei um pouquinho mais do 3. Então, pessoal, a dica tá da seguinte maneira. Por que às vezes era melhor eu dar o efeito ao contrário e trazer o 8 para cá? Porque eu deixo a minha caçapa aqui livre. Eu deixo ela livre aqui, o meu 8, e não tenho o que o meu adversário faça com a bola ali pertinho. E ficando ali, até se eu tivesse pego assim, ó, era ruim para mim às vezes, ó. Tava aqui o 1, né, antes. Ó. Se o 8 tivesse parado aqui, às vezes ainda não é bom para mim. Por quê? Porque o cara faz essa imprensadinha aqui, ó, e deixa a branca aqui. O que que acontece? Eu já vou ter que pagar essa bola. E eu tendo que pagar essa bola, ele tem mais uma tacada no 3. Então, pessoal, quando o adversário tem a tacada, tudo pode acontecer. É uma coisa que evite deixar essa tacada, porque essa tacada aqui, se for com bolão, é muito mais fácil de cobrir. Com bolão aqui, ela empurra mais a bola em direção à outra bola ali. Então, essa é uma dica bem importante. Treine o efeitinho, porque às vezes você tem que fazer não só essa jogada aqui, mas às vezes você tem que bater lá para acertar numa bola que está aqui para arrumar um jogo. E lembrando, hein, mesmo batendo lá com esse efeito, a branca não é obrigada a vir para cá. Com esse efeito aqui eu consigo bater e puxar aqui em cima da amarela, ó. E olha o que eu acabei de falar. Às vezes você precisa de uma jogada dessa, que é fazer a branca vir para cá. E é para isso que nós chamamos de efeito ao contrário, é onde ela bate lá e volta em direção ao contrário à tabela. Viu só que dica importante? Dá aquele like lá, hein? Então é isso aí, pessoal. Hoje eu gravei o vídeo aqui numa mesa tamanho 2x1 campo de jogo. É o mesmo padrão da mesa da LBS e também as mesas de bares, né? Aqui tá o pano verde oliva da marca Noel Snooker. As bolas foi de 54 milímetros da marca Aramith, o melhor preço do Brasil. É só você acessar aí o site www.noelisnooker.com.br. Gravei também com um taco aí com a sola Blue Dime, uma virola de titânio, e a madeira dele é a madeira Ash. Falando em taco de sinuca, eu coloquei ontem vários tacos no site. Estão aqui, ó, fresquinho. E lembrando que cada taco desse passa pela minha mão, nas medidas, na limpeza, na
maneira que você já vai receber prontinho para dar os efeitos. Olha aí, ó, a solinha já tudo meio arredondadinha, igual o meu aqui, ó. Tá aí, ó. Então são vários tipos de taco, hein? Taco de goiabão, taco de marfim, taco inteiro, rosca no meio, rosca 3/4, fibra de carbono. É uma infinidade de tacos aqui que você pode dar as suas tacadas. Lembrando, hein? Para você dar o efeito, a sola tem que estar no sistema abaulado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, dá aquele like que ajuda muito na divulgação do nosso esporte. Pessoal, hoje nós tivemos a nossa aula aí, que foi a tabela curta, com e sem efeito. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!